Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. Começa agora mais um Porque Sim Não É Resposta e hoje vamos à boleia de uma ouvinte que tem um filho de 8 anos, que está no segundo ano, e a professora, quando manda fazer composições a português de 8 linhas, diz esta mãe que a criança tem dificuldade em cumprir essas 8 linhas. E aquilo que ela pergunta, Eduardo, olá, boa tarde, é demasiado estas 8 linhas para as crianças, ou, afinal de contas, é preciso puxar por elas? Olá, Judite. Olá, Bruno. Olá, Eduardo. É demasiado, Judite. É demasiado. Uma criança de 8 anos é capaz de fazer uma coisa notável, que é, à medida que lê, fazer interpretação em tempo real. Portanto, ela sente o que está a ler, interpreta na perfeição, tem muita dificuldade em traduzir isso de forma simples, de maneira mais ou menos expedita, com princípio, meio e fim. E, portanto, o que é normal nas crianças é serem muito lacónicas, quase telegráficas. Partem do pressuposto que basta que digam o mínimo, que o professor ou a professora percebem o resto, até porque estão muito mal habituadas pelos pais, porque eles vão lá de uma forma tão intuitiva àquilo que elas dizem, que na maior parte das vezes não têm necessidade de se explicar tanto assim. E, portanto, é difícil. É evidente que num primeiro momento as crianças precisam de ser ajudadas, nem que seja a boleia de um e depois, que na linguagem mais verbal tem essa muleta que alavanca um bocadinho as ideias, mas que ao mesmo tempo, depois, quando se passa a escrito, se pode de facto eliminar. Mas precisam de muita ajuda nessas circunstâncias. Não basta que se peça a uma criança de 8 anos que tenha a capacidade de síntese e, nessa capacidade de síntese, tenha a clareza de, em 8 linhas, ser capaz de fazer aquilo que, na esmagadora maioria das vezes, até os adultos têm dificuldade de fazer. Os adultos, às vezes, andam ali às voltas, entaramelam as palavras e de facto, são tão pouco claros no eixo das suas ideias que às vezes fazem com que os textos cresçam para o lado, com questões adjacentes que, no final de contas, não são assim tão importantes para o essencial do texto, em vez de crescerem para a frente. E, portanto, sim, é demais, precisa de algum trabalho de casa de mãe ou trabalho de casa de pai para que esta criança, de início, quando nós lhe pedimos tudo isto em voz alta, ela possa ir discorrendo de forma livre e que depois possa ir, digamos assim, domesticando o discurso verbal para que depois o passe escrito ainda de uma forma pouco expedita, para que depois se possa lapidar um pormenor e outro pormenor e outro pormenor, até que finalmente fiquem as 8 linhas muito explicadinhas. Mas cuidado, era o padre António Vieira que dizia que se precisava de muito tempo para se aprender a ser breve, e 8 linhas é muito, muito breve para uma criança de 8 anos, por mais que com 8 anos ela comece a ser capaz de escrever. Mas o comece a ser capaz deve prevalecer sobre o ser capaz, que são coisas muito diferentes. Mas é uma boa forma de avaliar as capacidades da criança naquele momento, a capacidade de organizar as ideias, de as passar para a página? Mais ou menos. Sabe que
quanto mais as crianças têm acesso a novas tecnologias, mais têm um vocabulário demasiado minimalista, mais são audiovisuais do que propriamente verbais. E eu acho que era muito importante que nós não perdêssemos de vista que quanto mais elas são capazes de verbalizar com clareza, mais saudáveis se tornam. O português é, sem dúvida absolutamente nenhuma, a maior ajuda que pode existir para a saúde mental das crianças e dos adultos. E, portanto, eu acho que é muito importante que elas aprendam a redigir, acho mesmo muito importante, mas acho, sobretudo, ainda mais importante que uma professora, neste caso, dê o desafio e ensine a construir um texto, porque é isso que, no fundo, as crianças precisam, é passarem do intuitivo à capacidade de abstrair para que depois verbalizem de uma maneira tão clara, que de repente elas, em poucas palavras, são capazes de dizer o essencial daquilo que viveram, daquilo que sentiram ou daquilo que simplesmente estão a imaginar. Isto é a velha máxima de quanto mais se ler, mais se sabe escrever. Exatamente. Resulta para todos. Sem dúvida nenhuma. Outro Para dia, todos, por isso é que... Outro dia ouvia Diga. um ator dizer que, quando se apercebeu que estava a ficar com falta de vocabulário, deixou o Instagram no telemóvel e voltou a ler. Claro. Portanto, isto acontece aos adultos também, não é? Eu sei de que ator está a falar. Foi uma entrevista, aliás, muito engraçada, muito boa mesmo. Sim. Porque é exatamente isso que se passa. Cada vez mais as pessoas têm a ideia de que estão a entrar numa espécie de pré-demência, porque de repente querem ir à memória buscar palavras e de repente fica tudo muito aos solavancos. Nós precisamos de ler por uma razão simples. Quanto mais lemos, mais estamos a ver aquilo que estamos a ler, mais rede nervosa somos capazes de fazer, portanto, mais capacidade nós temos para expressar aquilo que sentimos, para expressar aquilo que queremos e para nos deixarmos deste registro que nos torna muito incapazes de falar. Quando se inventou a escrita, o grande alarme era: oh meu Deus, e agora como é que as pessoas são capazes de se recordar? As pessoas precisam das palavras para se recordar, as palavras são indispensáveis à memória e quanto mais nós trabalhamos mal tudo isso, mais limitados ficamos. Portanto, era muito engraçado que se fizesse uma campanha a bem da saúde mental, dizendo: leia, a saúde mental agradece. Às vezes nós falamos tanto de saúde mental para os adolescentes e não dizemos o óbvio, é quanto mais lerem, mais a saúde mental agradece. E os pais têm razões para ficar preocupados com o excesso de exigência dos professores? Eu acho que têm, às vezes têm, porque se o excesso de exigência se traduzir, como muitas vezes se traduz, naquilo que os professores pedem sem que deem antes, acho que têm a obrigação de ficar muito preocupados, porque há professores que às vezes, num determinado sistema educativo, se sentem muito pressionados a ter resultados sem que muitas vezes trabalhem cada aluno no sentido de lá chegarem. E, portanto, ninguém de bom senso tem alguma coisa contra os bons resultados escolares, desde que eles correspondam de facto àquilo que os alunos valem. E muitas vezes não correspondem, têm demasiado pó de arroz. E, portanto, eu acho que um professor exigente é um excelente professor. Eu não tenho nada contra os professores exigentes, muito pelo contrário. Eu às vezes fico à beira de um ataque de nervos quando vejo miúdos no 6º e no 7º, às vezes no 10º ano de escolaridade, Bruno, que não sabem redigir um texto. E pergunto-me como é que foi possível chegarem lá com todos a serem coniventes com um conjunto de limitações graves que só os prejudicam pela vida fora. E, portanto, sim, os professores exigentes são uma bênção, porque partes do pressuposto que são tão exigentes com os seus alunos como são em relação a eles próprios naquilo que lhes dão, e que essa exigência não é exorbitante, não é pateta, é simplesmente em nome daquilo que eles entendem que os alunos devem aprender em determinado ano de escolaridade e já agora cada um deles tem capacidade de atingir. Porque se forem assim, benditos os professores exigentes.
Com essa ideia ficamos hoje por aqui. Voltamos amanhã com mais um tema. Até lá, escreva-nos sempre para eduardosá@observador.pt com ideias tão interessantes como a de hoje, porque são sempre estes temas que nos levam a novas conversas e a novos percursos. Eduardo, um grande abraço, obrigada e até amanhã. Até amanhã, Eduardo. Um abraço. Um grande abraço para os dois e até amanhã. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.